Om Ajnanatirmirandhasya Om Ajnanatirmirandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vacharam Pangulanghayate Giri Jad Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Narayanam Namaskritam Narachaivo Narotamo Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhira Shri Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chamado Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 12. Lobha pravritti arambha karmanamasamaspriha rajasya etani jayante vivridhe bharatashrabha. Ó melhor da dinastia Bharata, quando a qualidade da paixão se torna proeminente, certos sintomas aparecem. Avareza, profusa atividade, fervente esforço por empreendimentos fruitivos, insatisfação com os resultados do próprio trabalho e constante anseio pelo prazer sensorial. Bhavanuvada, Pravrit, significa vários tipos de esforço. Karmanam, Aramba, significa esforços tais qual construir uma casa. E Asam, significa sentindo-se insatisfeito no desfrute sensorial. Prakrashika Vrit. Este verso lista alguns sintomas que indicam um aumento no modo da paixão. Loha, Loba, Loba, avidez. Significa que mesmo quando a riqueza provinda de diferentes fontes aumente, ainda assim a pessoa anseia coletar mais. Pravrit, conduta. Significa a tendência de sempre ficar ocupado na ação. Karmanam Aramba, começando um empreendimento. Significa esforços como construir grandes casas. Asama, desejo. Significa o ciclo da resolução e rejeição. Vou realizar este trabalho e depois vou fazer aquele outro. Sparta, Spriha, desejo. Significa o desejo de obter objetos sensoriais, bons ou ruins, assim que a pessoa os vê. Em outras palavras, significa uma sede por desfrute sensorial. Isso também é dito no Srimad Bhagavatam 11, 25, 14. Quando a qualidade da paixão que manifesta o apego e o separatismo e que inquieta por natureza, subjuga quando a qualidade da paixão que manifesta o apego e o separatismo que é inquieta por natureza, subjuga os modos da bondade e da ignorância. A pessoa esforça incansavelmente. Peraí.
Quando a qualidade da paixão, que manifesta o apego e o separatismo e que é inquieta por natureza, subjuga os modos da bondade e da ignorância, a pessoa esforça incansavelmente para obter fama e riqueza, mas tudo que colhe é apenas miséria. E os pontos aí, vírgula. Além disso, é visto no Srimad Bhagavatam 11, 25, 9. Deve-se compreender que o modo da paixão está predominado quando o desejo por objetos dos sentidos se faz presente. Não, deve-se compreender que o modo da paixão está predominando quando o desejo por objetos sentidos se faz presente. Está com um livro pequeno ou grande aí, Diogo? Com o pequeno, Melhor depois, próximo você pega o grande, é melhor. Porque a letra é pequena, seu olho tá conseguindo descrevendo ler, né? sobre Gunibhuta Bhakti no modo da paixão, Srimad Bhagavatam 11, 25 declara: quando a pessoa adora Bhagavan visando adquirir objetos sensoriais, tanto ela quanto a sua adoração estão no modo da paixão. Então isso é o modo da paixão. Só esforço incansavelmente para obter coisas materiais, tipo gratificação sensorial, fama, nome, seguidor, dinheiro, riqueza, isso e aquilo. Aí no final, tudo que colhe é apenas miséria. É a qualidade da paixão. Se alguém adora Deus, Bhagavan, visando essas coisas, tanto ela quanto a adoração está no modo da paixão. Se está longe, se a gente faz isso, a gente está longe de ser liberado, que falar de obter amor por Deus. E até no da bondade a gente está longe, porque é material, modo. Da paixão mais longe ainda. A gente tem que prestar atenção se é sério nisso, qual o objetivo, como que a gente aproxima das atividades espirituais. Para que eu estou fazendo isso? Qual que é o objetivo? É servir Deus, é ganhar alguma coisa. E se for servir Deus, para que fazer esse serviço? O que eu quero ganhar com isso? Se a gente é inteligente e está praticando Bhakti, o único desejo vai ser que Deus aumente o nosso desejo de servir Ele cada vez mais. Esse é o único desejo que deve ter em Bhakti Yoga, caminho de serviço e amor a Deus. Que Deus aumente nosso desejo de servir Ele, aumente nosso amor e devoção a Ele. Esse deve ser o único desejo. Se alguém faz isso, ele pode progredir no caminho espiritual para a transcendência. Se tiver qualquer outro desejo, impossível. Não vai progredir. Impossível, vai ser o caminho materialista. Eu vou adorar a Deus, mas eu quero que Ele me dá isso. Igual alguém que vai comprar alguma coisa com dinheiro no bolso, fala, eu vou te dar esse dinheiro, quanto custa isso? Você me dá esse produto, é uma troca. Isso não é devoção. Devoção significa que a pessoa se rende para o objeto de adoração ou de amor incondicionalmente, desejando simplesmente servir e amar Ele, sem receber nada em troca. Isso é rendição. Isso é o que leva a gente a sair do materialismo. Não é Bhakti ainda, mas isso é o começo, a porta de entrada de Bhakti, rendição. A gente deve prestar atenção nesse desejo. Esse deve ser o desejo mais íntimo, mesmo que outras coisas superficiais atrapalhem, venham na mente e no coração, superficialmente. Se o desejo mais íntimo nosso for esse, a gente vai superando os obstáculos, porque Deus vai dando misericórdia, sabe o que a gente está querendo com aquilo. Mas se lá no mais íntimo está desejando outra coisa, então Deus não vai dar Bhakti, nem espiritualismo, vai dar isso que falou aqui. Ó. Tudo que colherá vai ser apenas miséria. Isso é que muitas vezes o problema vem, quem que cria o problema? A gente cria o problema. A gente deseja servir Krishna, então não tem problema. Se vier problema, Krishna resolve. A gente não vai ter problema. Se o desejo nosso for servir Krishna, realmente.
Esse foi o mais íntimo. Mesmo que outras coisas nossas, impurezas, tentem atrapalhar, se esse desejo for mais íntimo, a gente vai progredindo e vai purificando de tudo, pela graça de cima. A gente deve prestar atenção qual é o desejo nosso de aproximar dessas coisas. Isso é importante. Para isso é bom refletir, né? Introspecção. A gente percebe o que está querendo com aquilo. Num estado mais introspectivo, a gente pode ver o que o coração está querendo. Se tiver querendo qualquer outra coisa a não ser isso, deve revisar isso e orar para Krishna. Ó, Krishna, realmente quero um dia te servir. Eu sou tolo número um, ignorante. Já sei que esse mundo material é miserável, termina em morte, miséria e morte, seguido de morte. Ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Pode ser que venha mais sofrimento intenso. Então, eu já vi isso. Estou aqui nesse mundo rodando aqui, já vivi isso milhares e milhares de vezes, apesar de não lembrar. Estou perto para viver isso de novo. O meu desejo é se render a seus pés de lótus e te ver face a face, viver essa vida devocional. Deve, por favor, acorde esse sentimento dentro de mim. Se a gente vê que não é esse desejo mais íntimo. Então, ora para Cristo nesse sentido. Se a pessoa for honesta nessa oração, ela vai ver que o desejo dela vai mudar, pela misericórdia de cima. Então, tudo depende da nossa inclinação. Essas coisas é muito importante. E senão fica uma coisa, vou fazer de qualquer jeito. Aí, para que está fazendo? Não sei. Por quê? Não sei. Para quê? Não sei. Então, essa intenção é necessária. A gente vê muita gente praticando bhakti, no final não consegue nada. Aí até larga a religião por isso. É o que mais acontece, 90% faz isso. Justamente por essa falta de ver como que está fazendo da maneira certa ou errada. Deve ver como que está fazendo para dar resultado. Se tiver qualquer maneira errada, igual falou aqui, desejo por essas coisas, como que vai dar certo? Como que bhakti vai surgir no nosso coração? Vai surgir outras coisas, não bhakti. E aí, passando um tempo, não conseguiu o bhakti, essa religião é ruim, esse processo é difícil, não consegui nada, vou para outra, ou larga tudo. Deve ver como que é a maneira correta para ter resultado. Porque Deus é perfeito, o processo é perfeito. A gente deve ver qual é a maneira correta de entrar nisso. Deve haver essa reflexão bastante, né? Não é um tópico tão fácil assim. Só deve entrar para dentro dela mesmo, refletir bastante. Por quê? Para quê? Como que está o objetivo? É ver isso bem. Muitas vezes a gente vê, por falta disso, no final a pessoa critica até o próprio guru mesmo. Se for só para o padre, Gurudev, muitas vezes a gente vê isso, porque falha dela, não consegue, depois acha, põe a culpa no guru, ou no Vaishnava, ou no próprio Cristo. Então, isso é bem importante. Parece simples, mas é bem profundo e importante. Deve olhar para dentro da gente, e lá no fundo, recitando o nome, orando por misericórdia, entendendo. Se tiver aquele desejo mais profundo, está indo bem. Se não tiver, orar para Krishna para mudar aquilo. Igual as canções de Bhaktivinoda Thakur. Pergunta nesse aí.
Não, Prabhu. Giovanni, não. Não, Prabhu, tranquilo. Esse é uma das sintomas do modo da paixão agora. 13. Aprakasho pravritischa pramado mohaivacha tamasyeta nijayante vivride kurunandana. Ó descendente da dinastia Kuru, o predomínio da qualidade da ignorância produz a perda do discernimento, apatia, loucura e ilusão. Lalita, Bhavanuvada. mais alto. Bhavanuvada. Aprakasha significa perda do discernimento e aceitar aquilo que a escritura proíbe. Apravrit significa falta de esforço. Pramado significa acreditar que os objetos diante de seus olhos não existem. Mohan significa ficar absorto em objetos ilusórios. Prakashikra Vrit. Neste verso, Shri Bhagavan está explicando sobre os sintomas que surgem da predominância da qualidade da ignorância. Aprakasha significa perda de discernimento ou falta de conhecimento. Vemos que uma pessoa no modo da ignorância costumava ansiar por coisas que são proibidas nas escrituras. Apravrit significa não ter inclinação para compreender os deveres recomendados pelas escrituras. A pessoa acredita que realizar tais deveres não é seu destino e permanece indiferente a eles. Mohan significa absorção ilusória, ou seja, ficar apegado aos objetos temporários, pensando que eles são eternos. Isso também é dito do Srimad Bhagavatam 11, 25, 15. A lamentação, sono, violência e desejo dominam a entidade viva quando o modo da ignorância cobre o discernimento e causa a degradação, subjuga os modos da paixão e da ignorância. Srimad Bhagavatam 11, 25, 9 também declara: pode-se determinar um excesso do modo da ignorância por sintomas como a ira, descrevendo os sintomas pelos quais uma pessoa no modo da ignorância adora Bhagavan. Srimad Bhagavatam 11, 25, 11 declara: uma pessoa que me adora enquanto mantém a inclinação à violência é considerada como estando no modo da ignorância. Não, esse é o modo da ignorância. Perda de discernimento, apatia, loucura, ilusão e também violência. Tem inclinação para fazer atividades que são proibidas pelas escrituras. E não ter inclinação para compreender os deveres recomendados pelas escrituras, ou seja, atividades pecaminosas e não tem inclinação para atividades piedosas. O modo da ignorância é o pior dos três. Lamentação, sono, violência, desejo. Quatorze. Yada satve pravridhetu pralayam jati dehabrit tadotama vidam lokam amalam pratipadyate. Lá, jogo. Quando uma pessoa deixa seu corpo sob a predominância do modo da bondade, ela alcança os puros planetas superiores.
que são as moradas dos grandes sábios, adoradores de Hiranyagarbha, e que são livres do modo da paixão e da ignorância. Bhavanuvada. Após a morte, as pessoas no modo da bondade, como as que adoram Hiranyagarbha e que realmente conhecem a transcendência, vão aos planetas superiores que concedem prazer. Prakrashika Vritti. A pessoa recebe outro nascimento de acordo com o modo predominante no momento da morte. Se a pessoa morre quando o modo da bondade é predominante, ela alcança os planetas puros dos adoradores de Hiranya Garbha, que concedem prazer, etc. O Srimad Bhagavatam também declara 11, 25, 22. Se uma pessoa morre quando Satyaguna é predominante, ela alcança os planetas celestiais. Satvaguna, modo da bondade. Então, se alguém morre no modo da bondade, pode ir ou os planetas celestiais ou para o planeta dos sábios, Rishloka. Bhu, Bhuva, Swaha, planeta semideus, depois Maha louco, Jana louco, Tapa louco, Brahma louco, planeta dos grandes sábios. Se alguém morre no modo da bondade, vai para esse planeta superiores. Falou que prazer, vários planetas dos sábios concedem prazer, esse prazer lá é espiritual. Não é totalmente transcendental, está dentro, mas é prazer da alma deles. Não é prazer grosseiro dos sentidos, igual ao do semideus. É mais refinado e muito mais prazeroso do que o do semideus. É um prazer na alma que eles sentem, Atmaram. São yogis, gyanis, grandes sábios e yogis, moram nesse. Tem Bhakti também, mas misturado. A Bhakti deles, como é misturada, eles não vão para os planetas Vaikuntha. São misturados com Jnana, com Karma e com Yoga. Eles vão para esse modo da bondade, vai para esses planetas dos sábios. E outros vai para mais baixo, os planetas celestiais. E morre no modo da bondade. Você vê, já é difícil, somente hoje em dia, já são raras as almas, contar o mundo inteiro que estão situados no modo da bondade. Que falar da situado na transcendência real Vaishnava. Essas coisas é muito elevado. Prabhu, quem é Hiranyagarbha? Hiranyagarbha pode ser Brahma, normalmente Brahma é uma forma de Vishnu. Tem duas concepções para Hiranyagarbha. Aí normalmente eh, eles adoram Vishnu, mas não é forma pessoal de Vishnu. Às vezes adoram Kshirodakashai ou Garbhodakashai Vishnu, que é dentro do mundo material, ou então dentro da alma do Paramatma, por exemplo. É uma forma de Vishnu dentro do mundo material que de lá sai Brahma, Garbhodakashai Vishnu. A forma adorada pelos sábios de Vishnu, mas dentro do mundo material. Que nesses planetas, no Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami Pada, que ele fala que
Nesses planetas dos sábios, eles também adoram Vishnu, mas não toda hora. Às vezes Vishnu aparece em forma seja de Hiranyagarbha ou tem outro, Yageshvara. Yageshvara Vishnu, quando eles fazem lá sacrifício, Agnihotra, nesse planeta dos sábios, às vezes Vishnu desce ali no fogo. E aí eles têm a oportunidade de ver Vishnu ali e adoram ali. Mas por pouco tempo, porque eles não são personalistas. Eles sentem prazer na própria alma, se deleita mais na própria alma. Então, por pouco tempo eles veem Vishnu, mas depois acaba o sacrifício e vai embora. Então, esse tipo de forma, assim, de Vishnu, é isso, mais ou menos isso, Hiranyagarbha. Uma forma que tem no mundo material, mas eles não dão ênfase para isso. A Bhakti é coberta por yoga, prazer dentro da alma deles, em contato com a super-alma, e eles sentem prazer na própria alma, chama Atmaram. Atma, alma, Ram é prazer. Sempre prazer meditando. Então, isso é os sábios, os grandes sábios que moram ali. Às vezes eles vêm Vishnu, oferecem orações, mas a maioria do tempo é isso. Então, a Bhakti é coberta por yoga e jnana. Então, por isso eles ficam dentro do mundo material. Por esse defeito, eles ficam dentro do mundo material e tem que morrer um dia também. Diz que só os Bhaktas podem sair desse universo material e jamais morrem. Que a Bhakti deles é pura. E não tem desejo nem por sentir prazer neles mesmos. Totalmente por prazer de Deus, rendido. E aí eles saem desse universo material. Isso é que a gente tem que tentar. Mesmo no nosso nível baixo, o desejo deve ser se render completamente a Cristo. Sem qualquer outro desejo. Porque mesmo que esteja no nosso nível baixo, pelo menos começar esse caminho, lá na frente a gente vai chegar mais do que esses grandes sábios. Se esse desejo for honesto nesse sentido. Por isso é que a Escritura fala para a gente ficar alerta a não desejar nada a não ser servir Deus para o prazer dele. Deve ficar alerta nisso. Se vier qualquer outro sentimento, em vez de bhakti, a gente vai Jnana Yoga e pode ser que vai desejando coisa em personalismo, Brahma, Jyoti, ou Planeta dos Sábios Yoga, vai outro caminho. Aí lá não tem contato face a face com Deus, é outro tipo. E ainda tem que morrer um dia, porque não é vida eterna lá. Até o planeta de Brahma tem que morrer, até o próprio Brahma tem que morrer e nascer de novo. Agora, o Bhakta, mesmo que a gente seja engateando o processo de Bhakti, mesmo assim, começando nessa vida, em outras vidas tem a oportunidade para sair disso tudo e jamais nascer de novo. Se tiver só esse desejo de servir. Enquanto os outros, pode ser que fica lá alguns milhares de anos, depois morre. Então, por isso que Bhakti é gloriosa, é a única que pode tirar a gente de tudo isso. E além disso, o prazer do Bhakta nos planetas transcendentais, comparado com o prazer desses yogis, o prazer dos yogis é como se fosse um grão de areia e o prazer dos Bhaktas é uma praia inteira, se for comparar, além disso. O Bhakti é supremamente glorioso em vários sentidos. Não tem ninguém pode comparar a devoção e o prazer de um Bhakta, Vaishnava, Swami Prabhupada Gurudev, para um yogi. Nem com o próprio glorioso Jesus Cristo, Maomé, não pode nem comparar. Se a gente botar no estudo comparativo, nem Yashoda, tem o humor de mãe de Krishna, compara com o sentimento das Braja Gopis, as serventes vaqueiras de Vrindavan. Ninguém compara com aquilo. É muito. A gente tem a oportunidade de pegar a misericórdia deles, que são poderosos e têm muita misericórdia com a gente, e
seguir nesse caminho. A nossa oportunidade nessa linha é essa. Misericórdia Chaitanya Mahaprabhu. Não é fácil, mas a gente empregar energia nisso, for honesto, o pouco que progredir nessa vida já está bom. Pode não fazer mais pecado que fez antes. Ter uma vida digna, sem enganar ninguém, mentir para ninguém, ter uma vida honesta e progredir nesse caminho o máximo que a gente puder, já é uma grande vitória. Na próxima vida, Krishna garante que põe numa situação que pode continuar. Agora, se não tiver isso, aí nada é certo. Esse que é o negócio. É melhor ter isso. E se não for isso, aí ninguém garante nada. Krishna não garante. Se não for digno, honesto, Krishna não garante que vai tirar a gente do inferno pelos pecados. Não garante nada disso. Mas se a gente for nessa linha, Krishna garante não só isso, tirar a gente do mal que a gente já fez para a gente e para os outros, mas ainda põe numa condição favorável na próxima vida para continuar esse processo. Então, olha a diferença de um para o outro. Se a gente é inteligente, a gente vai nesse caminho bom, né? Porque o outro é sofrimento total. Penoso. Penoso na terra e depois a morte. Deve ser, a gente deve pensar bem nisso. Para seguir nesse caminho, pelo menos não ter que sofrer depois da morte pelos pecados já fez e também progredir nesse rumo de chegar a ver Deus face a face. Na verdade, é o maior deleite para a alma. A gente pratica um pouquinho de baixo, mesmo sem ser iniciado, a gente já sente alguma coisa boa. Agora imagina lá na frente. Então, para que vai querer coisa ruim? Tudo bem que a nossa inclinação muitas vezes é para ruim. A gente deve refletir e fazer de tudo para ir no caminho bom. Orar pela misericórdia de Cristo, limpa nós de impurezas e ir no caminho bom. Fazendo isso, tudo fica bom. A vida fica leve, tudo fica bom. Uma coisa aí. Não, obrigada, Prabhu. Esse que abandona o corpo na moda da bondade. Ricardo, quer falar? Não, tô só ouvindo aqui. Gostei bastante. Verso 15. Lincoln vai ler? Posso ler, Prabhu? 15. Rajasi pralayam gatva karma sangi sujayate tatha pralinastamasi muddha joni sujayate. Pode. Aquele que abandona o corpo quando o modo da paixão é predominante, recebe um nascimento humano entre os trabalhadores fruitivos, enquanto aquele que morre sob predomínio do modo da ignorância, nasce como algum animal ou entre outras espécies ignorantes. Bhavanuvada. Karma Sanguicho, Sangisha
significa uma pessoa que é apegada às atividades fruitivas, karma, prakashika vritti. Se uma pessoa morre quando o modo da paixão é predominante, ela nasce em uma família de seres humanos que são apegados às atividades fruitivas. Se uma pessoa morre quando o modo da ignorância é extremamente predominante, ela nasce em uma espécie animal. Algumas pessoas pensam que uma vez que a alma nasceu em uma espécie humana, ela não se degrada a espécies inferiores. Contudo, desde o presente verso, podemos compreender que mesmo após receber um corpo humano, uma pessoa pode receber um corpo animal após a morte, se ele é governado pelo modo da ignorância, ao invés do modo da bondade. Ela pode até mesmo ir ao inferno se ela se ocupa em atividades como a violência. E não é nada certo quando ela novamente receberá um nascimento humano após retornar daquele lugar. Portanto, é dever de todo ser humano elevar-se gradualmente do modo da ignorância até o modo da paixão, e do modo da paixão até o modo da bondade. E mesmo depois disso, a pessoa deve se tornar livre dos modos da natureza por tomar abrigo na devoção pura, na associação dos devotos puros. Apenas o praticante que é completamente livre dos modos da natureza e que se refugiou na devoção pura, transcendental, pode ver Bhagavan diretamente. Dessa maneira, sua vida se torna perfeita e exitosa. A regra específica é que uma pessoa alcança um destino que corresponde com a sua consciência no mesmo momento da morte. Qualquer coisa que a mente se absorve no momento da morte determina seu próprio destino e corpo. Portanto, é imperativo lembrar apenas de Bhagavan no momento da morte. A pessoa pode fazer com que sua vida se torne exitosa ao alcançar a devoção, Bhakti, que é livre dos modos da natureza, através da lembrança de Bhagavan. Ah, então, se alguém. Aqui falou depois que ela vai para o inferno, ou provavelmente muitas vezes da paixão para o purgatório. Depois disso, ela volta, se for da paixão, pode ser entre famílias de trabalhadores frutíferos, se for ignorância, animais ou outras espécies de vida inferiores. Mas não é que se alguém morrer no modo da paixão, vai nascer direto, não. Provavelmente vai passar pelo purgatório, vários sofrimentos também. Várias coisas ali. E no modo da ignorância, inferno, que é bem pior. E depois volta como animal. O modo da paixão e ignorância são bem penosos. Trabalho frutivo é bem penoso. Trabalho, trabalho, trabalho para conseguir miséria no final. E purgatório também é penoso. E modo da ignorância, pior ainda. Pior total, né? Então, isso falou aqui. Modo da ignorância, se ele tiver, deve ir para o da paixão. Da paixão para o da bondade. Da bondade, praticando o Bhakti, a gente pode transcender. Começar, pelo menos, nessa vida, transcender. Pelo menos começar, nem que se for 0,1%, já é alguma coisa. Mas, pelo menos sair da paixão e ignorância, o máximo.
Os desses dois são penosos. Uma bondade também é material, mas naquela base dá para a gente progredir para a transcendência. Nos outros, não. Pergunta aí. Eu tenho uma pergunta. O que é o purgatório? Que é o purgatório? Isso. Eu não Uma, consigo. Eu sei uma que é um lugar de região, sofrimento, mas eu não consigo imaginar o que seria. Um planeta, uma vida que a pessoa recebe para, sei lá, não é uma consigo imaginar. é uma região que vai entre a Terra e até onde o ar sopra, 10.000 metros. Fica vários tipos de espírito ali. Tipo uma expiação de alguns pecados. Às vezes não, grave, às vezes não muito grave, mas é um momento de expiação ali. Explica muito no. A gente chama de Antariksha nos Vedas, mas aqui chama de umbral, purgatório. Allan Kardec explica detalhado, mas muita gente vai ali. Quem não está no modo de ignorância total, passa por ali, ó, tipo uma espécie de purificação antes de voltar como ser humano depois de novo. Mas quem está no modo da bondade, não. Mas lá é totalmente espiritual, né? Não, depende espiritual, em qual sentido, né? Assim, não temos um corpo lá, né? Isso que eu me refiro. Tem corpo sutil, tem corpo sutil. Corpo sutil Entendi. significa mente. Mente, a pessoa sente igual sente aqui, mas mais profundo. Só não tem corpo grosseiro, mas sente igual aqui. Ela não é espiritual no real sentido, não. Espiritual significa só espírito. Não, lá não. Lá ela tem espírito, tem mente, tem ego, tem Ah, intelecto, tem entendi. tudo. Então, por isso que é a necessidade da gente ter uma vida piedosa, por esse motivo, para não ter que passar por esses locais de sofrimento. Porque é melhor praticar o bem, ter uma vida piedosa na terra, do que passar por lá, que é muito mais difícil. Porque o tempo lá é diferente. Lá as coisas são tão profundas e mais sofrimento que uma hora lá é como se fosse 10 anos aqui. Então é muito melhor aqui na terra, que oportunidade onde faz o karma, é muito melhor rever essas coisas aqui do que deixar para lá. Lá é muito mais penoso. Depois que vai, não tem mais jeito. Isso que a gente deve ver as nossas ações, o que que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente come, nossa honestidade, tudo. Tudo isso a gente deve ter cuidado, porque vida humana, qualquer ação gera reação. Igual o oposto, né? Igual fala aí na física. Então, a gente deve tentar sempre fazer atividades boas para a gente e para os outros, sempre fazer o bem. Sempre fazer o bem, nunca mal, nunca perturbar ninguém, nunca deixar ninguém ansioso, nem a gente, nem os outros, nunca enganar ninguém, nunca mentir para ninguém. Aí isso a gente vai ficando livre de qualquer má fortuna depois da morte. Essas coisas é bem importantes. Porque Deus está dentro, ele vai anotando tudo que a gente faz ali. Exatamente tudo, não passa uma coisa sem Deus anotar. Então, qualquer ação nossa tem gente anotando. Pois quando a gente vai, está lá o livro. Não tem como falar não fiz. Então, por esse motivo, o Paramatma Shakti, testemunho interior, está vendo. Por esse motivo, a gente deve ter cautela em tudo. O que vai comer, oferecer antes, como vai conversar com os outros, como vai respeitar os outros, ou respeitar o nosso
próprio corpo e mente. Isso tudo é bem importante refletir, né? Ser cauteloso e sempre fazer o bem, nunca fazer mal para ninguém, nem mesmo para animal, planta, nada. Matar ninguém, animal nenhum, nem mosquito, desnecessariamente. Obrigado. Beleza. 16. Karmana sukritasyahu satvikam nirmalam phalam rajasastu phalam dunkham ajnanam tamassa phalam. É o próximo? Lalita? Sou eu, né? Alto? Os sábios dizem que a piedosa ação realizada no modo da bondade produz resultados puros e deleitantes. As ações no modo da paixão resultam apenas em miséria e o único resultado das ações realizadas no modo da ignorância é a própria ignorância. Pavanuvada. O resultado da virtuosa realização do dever prescrito no modo da bondade é a bondade pura e livre de perturbação. A guiana se refere à falta de consciência e inércia. Prakrashika Vritti. A falta, a Gyanam se refere à falta de consciência ou inércia. Akashika Vritti. Aqueles que estão situados no modo da bondade permanecem ocupados em ações benéficas para seus bem-estar pessoal, assim como para o bem-estar da sociedade e das pessoas em geral. Suas ações são denominadas de Punya Karma, atividades piedosas. Aqueles que realizam tais ações piedosas vivem felizes neste mundo material e possuem grande possibilidade de obter sadhusanga, associação com as pessoas santas. A ação ou karma executada pelas pessoas no modo da paixão é a causa da miséria, pois as ações realizadas para o prazer sensual e momentâneo são inúteis. Suas vidas são miseráveis e eles não alcançar real felicidade. Não, As tá ações de vendo? uma pessoa. O modo da bondade, é, as pessoas vivem felizes no mundo material, possuem possibilidade de obter sadhusanga, associação com pessoas santas. Já no modo da paixão, as ações são realizadas por prazer sensual e momentâneo e é inútil. Suas vidas são miseráveis e não alcançam real felicidade. Isso a gente deve entender isso. Aí volta aqui, qual o objetivo da prática de Bhakti? Sabendo disso, a gente deve buscar pela felicidade da alma, que é a natureza da alma, é servir e amar a Deus. Isso vai trazer felicidade na alma e vai deixar a gente livre de miséria. Que é isso aqui do modo da paixão. Então, todo mundo quer ser feliz. Quem que vai querer ser triste? Perguntar a alguém se você quer ser feliz, quem que vai falar triste? Perguntar você quer ser amado ou não? Quem vai falar que não? Então Deus vai dar isso tudo, ou até a prática de Bhakti pode dar isso tudo. Felicidade, conexão amorosa com Deus e Vaishnava. E também a gente pode dar amizade, fazer amizade com quem está nesse processo também. Então, não existe nada melhor do que isso. Aí, se for para outro caminho, igual esse que falou, aí é tudo inútil e a vida é miserável. Igual a gente vê várias histórias, alguém contando, inclusive na nossa mesmo, a gente tem experiência que várias vezes desfrute sensorial termina em miséria. Quem criou essa miséria? A gente mesmo.
A gente cria miséria para a gente mesmo, buscando por isso. Mas se a gente busca por aquela, é o que falou aqui, vai trazer felicidade interior para a gente e para os outros. Depende do que a gente vai buscar, né? Um traz uma coisa, o outro traz outra coisa. Igual falou aqui, duas coisas diferentes. As ações, falou, As ações de uma pessoa situada no modo da ignorância são motivo de grande dor. Após a morte, eles têm que nascer como vermes, pássaros, animal ou em qualquer outra espécie inferior. O principal sintoma de quem está situado nessa qualidade é que ela mata e come carne de animais. Aqueles que matam animais não sabem que no futuro o mesmo animal, em uma forma ou outra, também o matará. você vê o Esta é pessoal a lei que tá lá no matadouro, por exemplo, né? Tem gente que trabalha em matadouro, esse tipo de gente que tá falando aqui. Quem mata os animais, né? Trabalha matando o animal, bem pecaminoso. O Grudem falar meat em inglês significa me eat. Aquele que eu como hoje, mato hoje, vai me comer ou matar amanhã. Bem pecaminoso esses que matam animais. Esse mesmo animal, de uma forma ou de outra, também o matará. Essa é a lei da natureza. E quem só come a carne do animal? É bem menos, mas ainda assim vai ter alguma coisa ali. Entendi. É, vamos lá? Esta é a lei da natureza. Na sociedade humana, se alguém mata um ser humano, ela é punida pelo Estado. Mas os ignorantes não sabem que Parameshvara é o controlador original do universo inteiro. Ele não tolera nem mesmo a morte de uma formiga em seu reino. Portanto, tais pessoas certamente terão que sofrer algum castigo. Matar animais apenas para satisfazer o paladar é uma ofensa gravíssima. Destas atividades, a matança de vacas é severamente castigada. O touro e a vaca são considerados como sendo nosso pai e mãe. Por isso, os Vedas e os Puranas consideram que a matança de vacas é o ato mais pecaminoso. A vaca com seu leite é como uma mãe, e o touro, com sua ajuda na agricultura, é como um pai. Assim, eles nos alimentam como os nossos pais. Devido à ignorância, os assim chamados seres humanos cultos da atualidade negligenciam este fato e assim aderem ao caminho da degradação de toda a sociedade. Na atual sociedade humana, existe uma predominância do modo da paixão e ignorância, e isso é perigoso para todos. Portanto, é indispensável que as pessoas inteligentes se situem na qualidade da bondade e se refugiem na devoção de Bhagavan e no canto dos santos nomes de Shri Krishna, para proteger a sociedade deste grande perigo. Quando uma pessoa se lembra de Bhagavan Shri Krishna na associação dos devotos, toda sua ignorância é dissolvida, seu sectarismo e seu discernimento mundano desaparecem e ela vê Parameshvara, o Senhor Supremo em todo lugar. Ah, ele falou que tinha falado. A sociedade hoje predomina ignorância e paixão. Isso é perigoso para todos. Foi perigoso para a gente também, que nasceu aqui, né? Pode deixar de ser perigoso se a gente refugia no modo da bondade, na devoção a Bhagavan, no canto do nome de Deus. Aí pode se tornar auspicioso se a gente faz isso. Aí toda ignorância pode ser dissolvida. É, matar animais é pecaminoso. Mais pecaminoso, vaca e touro. Touro ara a terra, dá o grão. A vaca dá o leite.
Leite e grão alimenta o ser humano. Se alguém mata vaca e touro, que é como pai e mãe, que dá alimento, é um grande problema, mais pecado ainda. Aqui no Ocidente, quase todo mundo. Muita matança disso, muito pecado, né? É à toa que tá o Ocidente inteiro, quase todo, ateísta hoje em dia. Ateísmo cada vez mais crescendo. Na Europa, vários países, a maioria já é ateísta. Estados Unidos, quase um terço já, aqui também crescendo. Muito por causa dessas coisas aqui. Então, para sair disso, já que a gente nasceu aqui, só existe esse, refugiar no modo, fazer coisa no modo da bondade, ver a nossa intenção ao praticar a devoção, tendo o único desejo de servir e amar a Deus, ser educado e atencioso com todos, não fazer mal para ninguém, não mentir para ninguém, enganar ninguém, não matar nenhum animal desnecessariamente. E recitar o nome, associar com pessoas que querem o mesmo objetivo, conversar sobre tópicos espirituais, associar, fazer amizade, e escutar, recitar o nome, ler as escrituras. Só existe esse processo. A gente faz isso, aos poucos a gente vai ver que vai progredir. Humilde, tolerante, saber que a gente é insignificante. Verdade, né? A realidade é essa. E paciente também, que o processo é longo. Ser dia a dia ali tentando. Fazendo isso, a gente vai sentindo, vai observando, auto-observando, né? Vai tendo momento todo dia, cada vez mais de reflexão, ver como que a mente trabalha, quais que são os defeitos dela, como que pode melhorar, direcionar tudo, qualidades que a gente tem para serviço dele, para purificar nossa mente, intelecto e sentidos, e assim progredir. E a não ser isso, qual a esperança que resta para alguém que está aqui nesse mundo hoje em dia? A única coisa que vai sobrar é fazer mais pecado para sofrer depois da morte. Sofrer agora, né? Porque ninguém pode ser feliz daquele jeito, e depois da morte mais ainda. Então, ou é se esforçar nisso, ou é aquilo. Tem outra. Então, o melhor é esforçar nesse sentido, né? Pelo menos é o que a Escritura nos aconselha. A gente é um pouquinho só inteligente, vai tentar isso. Alguém aí? Pergunta? Tem pergunta? Não. Não, Prabhu. Ó, Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu preciso sair, mas é segunda-feira que tem de novo, né? isso. Então, segunda-feira estarei aqui. Beleza, valeu. Boa Muito noite obrigado, aí. agradeço demais, viu? Obrigado. Valeu, boa noite. Falou. Boa noite a todos. Obrigado. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Rama Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna, Krishna Hare 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 Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare 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 Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, 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 Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare 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 Hare. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare 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 Hare, Hare, Hare 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 Rama, Rama, Ramo, Hare Hare Rama, Ramo, Ramo Rama Rama Ramo, Rama, Rama, Hare 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 Hare. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Ramo, Hare Hare Rama, Ramo, Rama Rama Ramo Rama, Rama, Hare 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 Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare, Hare 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 Ramo, Hare Rama, Rama, Hare Ramo, Rama Ramo Rama, Rama, Ramo, Hare 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 Hare. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Ramo, Rama, Hare Hare Ramo, Rama, Ramo Rama Ramo, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jai Guru Gurudev, 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 Jaya Jaya Guru Gurudev, Dev, Guru Dev, Gurudev, Guru Gurudev, Dev, Jaya Jaya Guru Dev. Jai Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Guru Dev, Guru Dev, Dev, Guru Guru Dev, Dev, Jaya Jaya
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Sai Prabhupada. Gaur Hari Gaur, Hari Gaur, Nitai Gora Nitai Jai Hari Gora Gora Bo, Haribo, Hari Bo, Haribo, Hari Bo, Nitai Haribo, Gora Jai Gora Hari Bo. Haribo. Nitai Gaur Hari Gaur, Hari Gaur. Hari Bol Gaur Hari Nitai Nitai Bol. Gora Jai Gora Hari Gora Bo, Haribo, Hari Haribo, Bo, Haribo, Haribo, Hari Bo, Nitai Haribo. Gora Hari Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol Hari Bol. Nitai Nitai Gora 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 Hari Haribo, Bo, Haribo, Hari Haribo, Bo, Haribo, Hari Bo, Haribo. Nitai Haribo, Gora Hari Bo. Haribo. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Gora Nitai Jai Gora Gora Hari Haribo, Haribo, Bo, Haribo, Hari Haribo, Bo, Haribo, Haribo. Hari Haribo. Bo, Nitai Gora Hari Bo. जय श्री श्री गुरु गौरंग नारिका गिरिधर जो की जय श्री Jai, राधा Jai, विनोद बिहार Jai, जो की जय श्री राधा गोविंद Jai, Jai, देव की जय Jai, Jai, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री गुरुपाद Jai, Jai, परमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र स्तोत्र सत श्री श्रीमाद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय ओम Jai, Jai, विष्णुपाद Jai, परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय Jai, 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 श्री जानावा देवी की जय Jai, 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 श्री जानावा देवी की जय Jai, Jai, श्री रूपनु गुरुवाहग की जय Jai, श्री Jai, Jai, सदगोस्वामी प्रभु की जय Jai, Jai, श्री Jai, नित्यानंद प्रभु की Jai, Jai, पंचतत्माक श्री गौर हरि की जय Jai, Jai, श्री Jai, नवद्वीप धाम की श्री Jai, कृष्ण चंद्र की जय श्री भगवान Jai, श्री Jai, कृष्ण की जय श्री अर्जुन Jai, की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय Jai, 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 श्री भगवान नृसिंहदेव की जय भक्त Jai, प्रहलाद लाल महाराज की जय Jai, नमाचार्य Jai, शिला हरिदास ठाकुर की जय Jai, Jai, श्री रामचंद्र सीता की जय श्री Jai, सीता देवी की जय सीता Jai, देवी की जय Jai, Jai, Those Lord devotees needs की जय श्री हरि Jai, नाम संकीर्तन की जय Jai, 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 निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Haribo, Haribo. Haribo! Boa noite, valeu Prabhu. boa noite Gratidão. Tchau, valeu tchau. bom